Temos o prazer de receber aqui em Os Pingos nos Is o procurador da República, Hélio Telho. Boa noite, Hélio. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes da Jovem Pan. Hélio, a gente estava comentando aqui a participação do Sérgio Moro na comissão hoje, defendendo a permanência do COAF no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O senhor também tem defendido essa permanência no Twitter. É essa a sua posição? Isso é fundamental que o COAF fique no Ministério da Justiça. O COAF é um órgão que foi criado a partir de exigências que foram feitas ao Brasil para se adaptar à legislação internacional de combate à lavagem de dinheiro. E a partir de 2000, a partir do 11 de setembro, né, quando se investigou ali o ataque às Torres Gêmeas, é que se descobriu que o financiamento do terrorismo internacional ele passava por esquemas de lavagem de dinheiro internacionais que, se não fossem combatidos, seria impossível controlar o terrorismo, e se descobriu também que esses mesmos canais de lavagem de dinheiro também eram utilizados para lavar dinheiro de tráfico de entorpecente, de tráfico de seres humanos, que hoje é o crime que mais rende dinheiro no mundo, e os mesmos canais de lavagem de dinheiro eram utilizados para lavar dinheiro de corrupção. Então, chegou-se à conclusão que o mundo todo precisava combater a lavagem de dinheiro se quisesse combater eficazmente esses crimes que geram grande quantidade de recursos, né, como o crime organizado, a corrupção e o tráfico de entorpecente, o tráfico de pessoas e até o terrorismo. Então, o COAF foi criado nesse ambiente, né, com essa finalidade. Aqui no Brasil, aqui às vezes as coisas, quando são importadas, elas são desmontadas ali, e quando são remontadas no porto, a pessoa joga fora o manual e monta do jeito da cabeça dela. Colocaram o COAF no, então, Ministério da Fazenda. Só que o Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, tem como finalidade trabalhar pelo crescimento do país, pelo controle das contas públicas, pelo planejamento do orçamento, pelo controle da inflação e pelo crescimento do PIB. Não tem nada a ver com lavagem de dinheiro. O COAF no Ministério da Economia é uma coisa totalmente fora de lugar, assim, não tem justificativa nenhuma. O COAF não é para combater a inflação, nem para controlar juros, nem para combater déficit público, nem para fazer reforma da Previdência. O COAF é para combater lavagem de dinheiro, que é um crime, né? E a lavagem de dinheiro, ou quem tem responsabilidade e tem expertise, tem a missão de combater crimes no Brasil, é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, procurador, nada mais lógico de que o COAF fique no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Procurador, aqui, como diz o nome do programa, a gente coloca os pingos nos is. Então eu pergunto ao senhor o seguinte: entre os argumentos, se é que apresentam argumentos, formulados pelos que querem confiscar do Ministério da Justiça, o COAF, existe algum que pode ser levado em conta, ou nenhum argumento é consistente? Não tem nenhum argumento consistente, não tem nenhum argumento sério. Todos esses argumentos são falaciosos. Inclusive, o argumento sobre a necessidade de se preservar o sigilo bancário, ele também é um argumento falacioso. Basta lembrar que no âmbito do Ministério da Justiça são realizadas operações policiais que são sigilosas e que contam às vezes, até com escutas telefônicas, que a lei impõe a necessidade também de se manter sigilo. Então, esse argumento é falacioso. Além do mais, as informações que o COAF coleta são informações provenientes de agentes econômicos, como bancos, corretoras de valores a atividade econômica em geral, que pode eventualmente ser utilizada para lavagem de dinheiro.
E essas informações que são coletadas são exclusivamente informações suspeitas de lavagem de dinheiro ou informações sobre operações atípicas. O COAF não tem acesso à conta bancária das pessoas indistintamente. Na verdade, ele não tem nem acesso à conta bancária das pessoas. O COAF não tem acesso ao extrato bancário das pessoas. Ele recebe informação a respeito de uma operação, ou 2, ou 10, ou 15 operações específicas, casuísticas, que dentro de uma regulamentação, né, que estabelece quais são, em tese, operações consideradas suspeitas, ou quais são as operações consideradas atípicas, que devem ser comunicadas ao COAF. Então, quando se busca alegar que há uma necessidade de superproteção do sigilo nesses casos, é bom lembrar que as informações que estão ali de posse do COAF, embora sigilosas, são praticamente quase todas elas informações que dizem respeito, ou que denunciam, ou que comprovam, ou que indicam a prática de crime de lavagem de dinheiro, não é a atuação corriqueira do dia a dia do cidadão ali que recebeu o salário ou recebeu uma comissão pela venda de um automóvel e colocou na conta bancária e o COAF está ali tendo acesso automático. Não é assim que a coisa funciona. Procurador Hélio Telho, lá de Brasília, José Maria Trindade tem uma pergunta para o senhor. Diga aí, Zé Maria. Pois é, procurador, o que nos assusta aqui, que acompanhamos do dia a dia da política, é que os deputados e senadores não procuram exatamente melhorar a situação, melhorar a qualidade da investigação e o acompanhamento de crimes, mas sim piorar a situação dos investigadores. E além, evidentemente, dessa história de tirar do Ministério da Justiça o COAF, está sendo elaborada aqui uma emenda para proibir a Receita Federal de deixar à disposição da investigação criminal dados sobre movimentação financeira, né? Sobre declaração de renda, sobre patrimônio. A ideia é de colocar nesta medida provisória aí da reestruturação do Estado, né? Da reforma administrativa, esse veto à possibilidade de uso de dados da Receita, além, evidentemente, de cobrança sobre a Receita. Então, isso aí é um apagão, inclusive na Lava Jato, onde os profissionais da Receita tiveram um papel muito importante. Quer dizer, pode até inviabilizar processos, né? Olha, essa emenda, esse jabuti, como eles falam, né? Pelo fato de ter sido enxertado numa medida provisória, estão tentando enxertar numa medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional, e cujo assunto não tem nada a ver com essa matéria dessa emenda, por isso que eles chamam de jabuti. Isso é um outro absurdo que precisa ser denunciado e combatido. Para começar, há 2 inconstitucionalidades flagrantes nessa emenda. A primeira é quando proíbe a Receita Federal ou os auditores da Receita Federal de investigarem crimes conexos com crimes de sonegação fiscal, e aí eu vou explicar o que é isso. Às vezes o indivíduo recebe uma propina e não declara isso no imposto de renda. Então ele praticou 2 crimes, a sonegação do imposto de renda e o crime de corrupção. E eventualmente ele escondeu aquele dinheiro e ainda praticou um 3º crime, que é o de lavagem de dinheiro. Então, são crimes conexos, eles estão interligados uns nos outros, um crime ali está fazendo parte do outro, e a Receita Federal, então, ficaria proibida de investigar esses crimes conexos. Ela está investigando a sonegação fiscal, tromba com a origem do dinheiro e verifica que aquilo ali é uma lavagem de dinheiro ou uma corrupção, e ela, então, fica impossibilitada de prosseguir nessa investigação. É bom lembrar que a medida provisória, a Constituição limita as matérias que podem ser objeto de regulamentação por medida provisória. E uma das matérias que a Constituição expressamente proíbe é a matéria processual. E nós estamos tratando aí, no caso, de investigação criminal. Investigação criminal é uma matéria que diz respeito ao processo penal. Então, é uma matéria processual penal que não pode ser
regulamentada por medida provisória e por isso há essa inconstitucionalidade. A outra inconstitucionalidade diz respeito à proibição da Receita Federal de comunicar ao Ministério Público e à Polícia Federal indícios ou provas de crime que ela tenha eventualmente esbarrado ou coletado durante o processo de fiscalização tributária. Aí também há uma outra inconstitucionalidade, porque está se regulando o sigilo fiscal por medida provisória e a Constituição proíbe que se regule sigilo fiscal por medida provisória, porque se trata de matéria tributária regulamentada pelo Código Tributário Nacional e que é matéria reservada à lei complementar. Então, temos essas duas inconstitucionalidades aí. Essa emenda, ela acaba afastando a Receita Federal desse esforço nacional de combate ao crime organizado, de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. A Receita Federal, ela tem sido uma das principais parceiras do Ministério Público Federal na Lava Jato. Então, isso é mais ou menos como você pegar um dos craques da seleção e proibir ele de entrar em campo, porque você não está gostando ali do jeito que ele está jogando, porque ele está fazendo gol e você não quer que ele faça gol, você quer que ele... Então, você tira o craque ali do time. Então, é isso que está acontecendo e a gente tem que denunciar e não pode concordar com uma emenda dessas, porque ela vai tirar, né, desse esforço nacional de combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à corrupção, vai tirar um dos seus principais craques, que é a Receita Federal. Procurador Hélio Telho, eu peço para o senhor aguardar na linha 2 minutinhos para a gente fazer um intervalo comercial, que a gente ainda quer fazer uma última rodada de perguntas para o senhor. Pode ser? A gente vai para o comercial então e volta já. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, na linha com a gente o Procurador da República, Hélio Telho. A gente estava falando da emenda que proíbe os auditores fiscais, inclusive de compartilhar indícios de crimes diretamente com o Ministério Público Federal. E recentemente, procurador, a imprensa informou que, segundo um documento da Receita Federal, uma análise de interesse fiscal, a equipe especial de fraudes do órgão apontou indícios da prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência do ministro Gilmar Mendes e da mulher dele. Então, Gilmar Mendes foi alvo recentemente da Receita Federal, criticou muito o suposto vazamento da informação e agora veio essa emenda aí que o senhor está chamando de jabuti. Na verdade, a imprensa mesmo está chamando de jabuti, que foi incluído pelo Eduardo Braga no meio da reforma administrativa, que, como o senhor disse, trata de outros temas, quer dizer, esse tema não tem nada a ver com isso e é por isso que o apelido já foi dado, né? O pessoal já está chamando de emenda Gilmar Mendes. Quer dizer, quais são os outros riscos para o país que a emenda Gilmar Mendes seja emplacada no Congresso Nacional? Bem, essa emenda ela vai prejudicar muito as investigações que envolvem lavagem de dinheiro e que envolvem corrupção, grande corrupção, né? Que envolvem investigações como essas que a gente está acostumado a ver da Lava Jato, porque a Receita Federal ela tem um grupo especial de auditores que foi criado para justamente trabalhar nesses casos. Esse grupo ele se especializou e ele atua de maneira muito próxima do Ministério Público Federal e da Polícia também. E então isso acaba reforçando e fazendo com que muitos dos resultados que nós temos hoje nas investigações se deve a essa participação e essa colaboração da Receita Federal. É bom lembrar que a lei das organizações criminosas, que é a mesma lei que regula o acordo de colaboração premiada, é a mesma lei que define o crime de organização criminosa, ela expressamente autoriza haver a cooperação entre órgãos públicos, entre autoridades públicas, entre agências públicas na apuração de crimes. E é justamente esse permissivo legal
é que fez com que a Receita Federal fosse escalada para reforçar o nosso time. E essa emenda Jabuti, aí, a emenda, como estão chamando de emenda Gilmar Mendes, ela vai tirar a Receita Federal disso, e isso vai, evidentemente, trazer o quê? Aquilo que vocês estavam discutindo há pouco a respeito de se no Brasil tem muita gente presa, se não tem muita gente presa. O grande problema no Brasil é a impunidade. As pessoas cometem ilícitos, elas cometem crimes e elas não são punidas. E quanto mais poderoso e mais rico é a pessoa, mais difícil é se punir essas pessoas. E essa impunidade, ela cria um círculo vicioso, porque as pessoas, elas veem que alguém cometeu um crime e não aconteceu nada com ela, então ela fica tentada a cometer crime também. E mesmo aquela pessoa que cometeu um crime e viu que não aconteceu nada, ela vai cometer crimes de novo, ela vai reiterar várias vezes. A retirada da Receita Federal das investigações criminais e, principalmente, proibir a Receita Federal de comunicar ao Ministério Público os crimes, que ela compartilhar as provas dos crimes que ela eventualmente identificar, são medidas que vêm reforçar ainda mais a impunidade, que é hoje o maior câncer que nós temos no país e que faz com que as coisas não andem, que as coisas não funcionam, não dão certo, em boa medida, porque ninguém respeita a lei. Né? Ninguém respeita a lei. E por que não respeita a lei? Porque não tem consequência. A impunidade é a falta de consequência contra aquela pessoa que não respeitou a lei. E, procurador, fala, Augusto. Pode falar. Eu só ia questionar quais pontos o senhor considera importantes ressaltar aqui para os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is do pacote anticrime do Sérgio Moro, que visa justamente combater a impunidade da qual o senhor está falando. Olha, aquele pacote, ele no geral, ele é muito importante para o combate ao crime. Nós temos, por exemplo, ele propõe que estender o chamado acordo penal. Esse acordo é o que permite que a defesa e a acusação cheguem a um acordo e uma pena, o acusado aceita cumprir aquela pena sem precisar passar por um processo e ter uma condenação e ter recursos. Então isso faz com que uma boa parte dos crimes eles tenham uma resposta muito rápida, muito imediata. Ainda que não seja uma resposta muito dura, porque quando se faz um acordo, cede de um lado e cede do outro, mas você tem uma resposta rápida, e aí aquela sensação de impunidade, ela vai se perdendo, né? A impunidade ela vai sofrendo um revés com isso. Além do mais, quando você resolve um caso por acordo, ou vários casos por acordo, você tira das pautas dos juízes aquela fila de processos que deveriam ser julgados, aquela pauta fica mais limpa. Então, naqueles casos que não tem acordo, ou naqueles casos mais graves que não é possível solucionar por acordo, você tirando aquela fila, o processo vai ser julgado muito mais rápido e nós vamos ter também uma resposta muito mais rápida e essa sensação de impunidade também vai se reduzir. Né? Esse talvez seja, a meu ver, um dos principais pontos desse projeto. Mas existem outros pontos também que, no geral, são importantes, porque eles visam, principalmente, fazer com que o processo ande mais rápido e a punição venha mais rápido. Não adianta a gente pensar que aumentar penas, agravar as penas, isso vai trazer algum resultado, porque se você tem um crime que é punido com uma pena de 2 anos, e hoje nós temos impunidade, quem comete aquele crime, ele não vai ser punido, não adianta você aumentar essa pena para 10 anos se essa pena continuar não sendo aplicada, se nós continuarmos com impunidade. Né? O que acaba com essa sensação de impunidade, traz segurança e faz com que as pessoas respeitem mais a lei, você ter a punição certa, né? A certeza da punição, e a punição célere, ela não pode ser uma punição que vai demorar 5, 10, 15 anos a partir de quando foi cometido o crime,
para ela acontecer, ela se concretizar. Então, esse projeto, esse pacote do ministro Moro, ele ataca vários pontos do processo penal para fazer com que esse processo termine mais rápido e a punição seja aplicada de maneira mais rápida, como, por exemplo, a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância, que é uma coisa que foi uma medida que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, mas volta e meia nós temos aí a ameaça de que isso volte a ser discutido e que há a possibilidade do Supremo rever essa questão, e isso pode se tornar um retrocesso. Então, uma das medidas que é proposta nesse pacote é estabelecer na lei que o condenado em segunda instância ele já possa cumprir a pena, que é o que acontece em praticamente todo o mundo, né? Só no Brasil que nós temos 4 instâncias recursais. A pessoa é condenada pelo juiz, recorre para o tribunal, depois ele vai para o Superior Tribunal, e depois vai para o Supremo Tribunal, e só depois disso é que ele pode ser levado à punição. Isso torna o sistema ineficaz, o sistema não funciona. Só para lembrar que nós temos mais de 200 milhões de habitantes e o Supremo Tribunal Federal só tem 11 ministros. Doutor Hélio. Não é possível querer que todos os processos de todas essas pessoas vão ser julgados por 11 ministros, porque eles não vão dar conta de julgar isso. Augusto Nunes. Doutor Hélio, ouvindo o que o senhor diz, eu deduzo que os defensores dessas mudanças, sobretudo as que afetam o desempenho da Receita Federal e do COAF, o que eles pretendem é enfraquecer a Lava Jato e livrar a pessoas culpados da prisão, é isso? Olha, uma boa parte de quem está defendendo isso tem esse propósito. Mas nós temos aí um conglomerado de interesses, né, por trás disso aí, que vai desde pessoas que querem cometer ou cometeram crimes e querem continuar cometendo crimes e veem nisso um risco às suas práticas. Nós temos pessoas que acreditam que se essas medidas derem certo, quem está à frente dessas medidas, elas vão se cacifar para futuras eleições. Então, as pessoas estão pensando, não vamos deixar isso dar certo, porque senão o ministro tal ou o presidente tal vai ser mais forte nas próximas eleições, então é melhor a gente puxar o tapete aqui se a gente quiser ganhar eleições futuras. Então, tem pessoas que atuam também contra esse projeto do ministro Moro e também quer tirar o COAF lá do Ministério e está patrocinando essa emenda Jabuti, essa emenda Gilmar Mendes, com esse propósito do quanto pior, melhor. Existe isso também. Então, há uma confluência de interesses, né? E existem pessoas que ideologicamente acham que não se deve punir, que acham que no país existe punitivismo, que a gente que tem que combater esse punitivismo. Então, quando você junta todas essas pessoas, você tem um caldo aí, um caldeirão de interesses que não são interesses que atendem ao bem do país, né? São interesses que atendem ali grupos que são contrários ao interesse do país. José Maria Trindade, última pergunta, procurador Hélio Telho, diga lá. É só para levar o procurador aí a fazer um comentário, Felipe e Augusto, sobre esta decisão do presidente Jair Bolsonaro, já na sucessão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Será em setembro, mas aí os procuradores já estão se mobilizando. Como é que se houver essa disputa, procurador? Olha, o cargo de Procurador-Geral da República é um cargo que veio ganhando visibilidade muito forte a partir do Mensalão, a partir das investigações e da denúncia do Mensalão para cá, que se percebeu a importância, a relevância do cargo de Procurador-Geral da República, passou a ter um interesse. Perdemos o sinal com o procurador Hélio Telho, a nossa produção vai tentar restabelecer, mas já deu vários esclarecimentos sobre assuntos variados, o pacote anticrime, a permanência do COAF
na pasta do Sérgio Moro, e essa emenda Jabuti, que já foi apelidada de emenda Gilmar Mendes, em relação ao caso dos auditores fiscais. Ele já está na linha de novo, então peço ao procurador para retomar o raciocínio, porque a conexão foi cortada. Pois não, obrigado. Bom, como eu estava dizendo, o cargo de Procurador-Geral da República passou a ter uma atenção muito forte, uma relevância muito grande a partir do mensalão, e hoje todo mundo quer ter algum tipo de influência na indicação. Então nós temos a nossa classe, tradicionalmente apresenta uma lista dos 3 preferidos para o presidente da República, e nós temos também aí muita gente querendo, de alguma maneira ou de outra, interferir na escolha do procurador-geral. Eu particularmente defendo a lista, não é? Não que o presidente da República seja obrigado a escolher um nome na lista, porque não está na Constituição, ele é livre para escolher, da mesma maneira como o Senado é livre para aprovar ou rejeitar as indicações do presidente da República. O Senado também não é obrigado a passar a mão, a referendar qualquer indicação do presidente da República. E a importância de nós termos um procurador-geral que parta de uma lista escolhida pela carreira é que nós vamos ter um procurador-geral que exercerá um papel de liderança dentro do Ministério Público Federal. É uma pessoa em que os colegas depositam a confiança e respeitam e seguem como líder. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos uma atuação mais unida, mais uniforme, na defesa dos interesses que cabe ao Ministério Público Federal tutelar por delegação da Constituição. Então, eu sou defensor da lista. Eu acho que, embora o presidente da República não seja obrigado a escolher dentro da lista, eu sou um defensor dela. Eu acho que, ao escolher dentro da lista, mais do que prestigiar a vontade da carreira, ele está escolhendo uma pessoa que exerce um papel de liderança e que o exemplo desse procurador-geral vai ser seguido pelos colegas. Porque se ele escolher um colega procurador-geral que não tem esse perfil de liderança, que não tem esse respeito dos colegas, esse procurador-geral vai ter alguma dificuldade de fazer um trabalho mais bem feito aqui dentro, porque os colegas não vão estar ali alinhados a ele. Procurador Hélio Telho, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, eu que agradeço, Felipe.